Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Armada, comércio e locação de materiais para movimentação e amarração de cargas. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à retrospectiva Papo de Porto 013. Aproveito aqui para reiterar o meu profundo agradecimento a todos que acompanharam os nossos programas, com temas de grande relevância ao longo de 2023, aproximando cada dia mais você com as atividades do nosso segmento portuário. Então, vamos ver? Então foi assim, são coisas de chorar, né? A gente fala que o pessoal da saúde é frio. Não, ninguém é frio, não. Nós temos muita emoção, porém a gente tenta se concentrar, né? E não passar, não transmitir essa dor, né? Mas só eu sei o quanto eu pedi a Deus para todas as crianças, adultos, enfim, para que Deus protegesse e que saísse. Porque assim, na hora da visita vem aquela família e você vê chorando. Ali são eles, mas um dia pode ser você, não é verdade? Então, toda a minha vida eu sempre me coloquei muito no lugar e fiz o melhor. Por que o terminal de zona primária parou de fazer essa consolidação? Porque um terminal de zona primária, ele quer ganhar no giro. Então, assim, quanto mais eu girar um container, mais vai ser rentável para o terminal. Então, uma operação de OVA, de desova, é uma operação que demora, precisa de equipamento e precisa de espaço. Então, para um terminal de zona primária, que eu acho que é perfeito, eu acho que o terminal ele tem que se focar nisso, o terminal de zona primária tem que funcionar como uma porta. Ele recebe entrega. Né? Não, logicamente, tem que ter algumas. Hoje, né, tem cargas que caem para conferência, tem que ter um espaço para conferência, tudo. Mas a gente era da época de ter só um terminal de container, que era o Tecom. Para dar uma. O nome dele, o apelido dele era Naná. E ele era muito. O estivador era muito brincalhão e tal. E eu era louco para aprender a trabalhar com empilhadeira. E ele uma vez falou para mim: Tu quer trabalhar? Eu falei: Pô, não, eu adoraria trabalhar, que eu fico batendo um saco fazendo aquilo. Senta aí. Aí eu pegava a empilhadeira todo tremendo, fazia aquilo e tudo. Ele falou uma coisa para mim que nunca esqueci. E eu falo até hoje com o pessoal que trabalha comigo. Ele falou: Quando você entrar na máquina, sentar na máquina, você veste a máquina. Você tem que vestir, você tem que sentir, porque a máquina vai te dominar. É que nem um carro. Você sentou no carro, quando você começa a dirigir, você fala: Nossa, como é que eu vou fazer? Olhar o retrovisor, passar a marcha, pisar no acelerador, tudo parece uma coisa de bicho de cabeça. Quando você senta e está acostumado, você aprende a dirigir, parece que você sente uma coisa que é como se fosse uma roupa. E ele me falou isso, eu nunca esqueci. A carga geral em si, ela não é unicamente a carga que não cabe, né, nos recipientes, nos containers, mas ela é uma carga que o custo final, muitas vezes, ele é mais atrativo, entendeu, para o cliente, e isso faz com que ele migre para esse tipo de atividade. Necessidade desse diálogo, né? Esse acordo que você mencionou, ele é fruto de quase 2 anos aí, essa discussão começou há 2 anos atrás, então ela é fruto de concessões mútuas, ela é fruto de muito diálogo, da oitiva de um lado e de outro, de uma tentativa de construir algo em conjunto. Carvão que vem da Austrália. O carvão é muito oleoso.
Então, por que a gente usa esse produto alcalino? Justamente para quebrar essa oleosidade no porão. Porque hoje os padrões que a gente chama, padrão que a gente fala de granéis Grain Standards, que é o padrão internacional de granel, você não pode ter resíduo, você não pode ter oleosidade, você tem que estar com os porões secos, limpos, todos os builds que a gente chama são os ralos, também limpos, entendeu? Então, hoje em dia, há 20 anos atrás a gente tinha um padrão. Hoje em dia o padrão está muito mais alto, entendeu? Então, hoje tem casos aqui que ferrugem, qualquer casquinha de ferrugem já pode condenar um porão, entendeu? Então, por isso que são utilizados alguns produtos que ajudam justamente a retirar essa oleosidade de certas cargas. O grande problema que a gente encontra hoje dentro desse perfil que você pontuou, do novo profissional moderno, são pessoas que estão aprisionadas no passado. Isso acontece de geração para geração. Não é um privilégio da nossa geração. Pessoas que ficam aprisionadas no passado e não têm habilidade principalmente para enterrar projetos, né? Então são duas skills que hoje, principalmente os grandes empreendedores ou pessoas que sempre estão na vanguarda de qualquer profissão, elas têm, que é a habilidade de enterrar projetos e a habilidade de entender que ela não pode ficar aprisionada lá no passado dentro de determinadas bolhas. Com o advento da tecnologia, a gente passou por uma revolução e vem passando rotineiramente dentro dessa revolução. E aí você percebe claramente, dentro desse contexto da tua pergunta, pessoas que estão aprisionadas lá no passado, continuam lá querendo defender teses de coisas que já estão obsoletas, e aquelas que entenderam a revolução, entenderam a modernidade, entenderam que a tecnologia chegou e estão conseguindo desenvolver um trabalho, seja ele daquilo que está sendo colocado no mercado hoje, ou principalmente que esteja inovando. Porque qualquer tipo de biodiversidade que esteja dentro desse lastro de outro continente, ele pode ser sim prejudicial ao nosso, se ele for dominante. Se ele não tiver agentes combativos naturais. Exatamente. Ele pode trazer, por exemplo, um crustáceo, uma fauna marinha de um outro continente que é recessivo e aqui quando ele chegar ele vai virar comida. Mas ele pode trazer um dominante, como já aconteceu, tá? O coral-sol é um deles. O coral-sol é muito interessante, porque ele vem no lastro. Então, foi algum descuido de algum capitão, em algum tempo, em algum lugar, que não fez essa troca de água. Tá? O coral-sol é um grande problema, porque ele é dominante. Ele é dominante, tá? E ele não se dá em embarcações móveis, navios, por exemplo. Eles se dão em lugares fixos, tá? Então, o que acontece? Plataformas de petróleo, corais, recifes, e isso tem muito aí. E é muito difícil controlar esse bicho. Todo serviço que a gente inicia é feita uma inspeção inicial, na qual a gente identifica quais são os tipos de incrustação que possuem no navio. Geralmente, a maior incidência da incrustação são de crustáceos e limo, aquele limo mais verde, e cracas, por exemplo. Todas elas cobertas por calcário. Calcário também é um incrustante que a gente tem em demasia. Já foram feitos anteriormente estudos por parte dos setores do meio ambiente relacionados a isso, justamente com a preocupação de ter algum agente extra que pudesse acabar com a nossa fauna, mas nunca foi detectado algo que prejudicasse a nossa fauna, vamos dizer. Isso. A nossa biota, né? Então, todo navio que a gente inicia é feita essa inspeção inicial e o nosso serviço é baseado a partir dessa inspeção. A partir daí, a gente vai saber qual o tipo de equipamento a gente vai usar para poder fazer a remoção
desse incrustante. Eu gostaria de dar uma negócio, né? Do tamanho do negócio, do tamanho da tua operação. Então, eu te diria com muita tranquilidade, se você é um operador portuário, vai movimentar navios e containers numa larga escala, sim. Se você é um terminal de retroárea, não vai movimentar navios, mas vai movimentar uma grande quantidade de containers, sim. Se você é um depot, um terminal pequeno, ou um redex, que opera poucas cargas, também vale. E a gente tem produtos na nossa brand para esses 3 tipos de terminais, de tamanho de terminal, né? Nós chamamos de small, medium e large, né? Que são os terminais pequenos, médios e de grande porte, né? Então, tudo depende, Fabiano, da sua movimentação, daquilo que você vai operar. Você tendo o software, você tem a possibilidade de fazer a gestão de toda a entrada e saída conforme prega a legislação vigente. Então, assim, se você tem a intenção, além de operar grande quantidade de volumes, você também tem que atender legislações que estão vigentes para controlar a sua operação. Então, é muito importante que você tenha um apoio de um TOS, né, para fazer todo esse processo, porque o seu trabalho vai ser muito menor, o seu risco de perda, o que a gente chama de loss prevents, né, percas e prevenção de dados, informações que geram um custo enorme para a tua operação e uma segurança para o seu cliente, né, de onde é que está a minha carga, quando é que eu posso chegar para retirar, quando é que eu posso chegar para entregar, isso tudo está apoiado nas decisões de um TOS que vai ajudar e facilitar muito a tua operação. Então, vale. Existem 2 tipos de clube de P&I, né? Os clubes de P&I que trabalham no sistema de pool, que são da associação que chama International Group, são 12 grandes clubes, eles cobrem 90% da frota mundial de granileiros, 95% dos navios tanque. Essa outra parcela restante, os 10% de granileiros e 5% de navios tanque, adotam a prática já do mercado comercial, né, de contratar seguradoras que dão limites de cobertura aí, né, um pouco inferiores, aliás, bem inferiores, né, não deixam de honrar com seus compromissos, tudo, mas é um sistema diferente, né, de prêmio fixo que nós chamamos, mas isso quer dizer que a totalidade do mercado tem algum sistema de cobertura. Do navio atracar, né? Até por questão de disponibilidade de material, né? O pessoal das referidas agências ou terminais portuários entram em contato com a gente solicitando material, né? Seja por via do descritivo da carga, da peça, né? Que é muito mais comum ainda, né? Ou também pelo plano de rigging que eles mandam, necessitamos desse material, né? Esse tipo de material vocês têm, né? Então, assim, tem um tempo, né? Claro, tem situações que vão ocorrer depois que o navio atracou, né? Que tem uma carga que não era esperada, tá no porão ali, tá meio complicado de se mexer, e a gente consegue atender também nessa agitação, nessa correria, né? Mas, a princípio, a gente sempre recebe antes. CPATP é como se fosse a CIPA, né, no pessoal seletista, mas no porto é CPATP, é a Comissão de Prevenção de Acidente do Trabalho Portuário. Né, ela tem a função de prevenir, né, a segurança e a saúde do trabalhador portuário. Eu entrei na CPATP de uma forma inesperada, né, já a terceira gestão que eu estou participando. A primeira foi através de um convite dentro de uma vistoria do OGMO nos navios, e eu me candidatei, ganhei a primeira vez, vim como suplente, a segunda vez também como suplente, e dessa última vez eu me candidatei e, por incrível que pareça, Fabiano, a gente conseguiu aí 1/5 dos votos. Tinham 24 candidatos de estiva e a gente conseguiu 1/5 dos votos. Me surpreendeu bastante, cara. Achei muito interessante. E a gente aprendeu a gostar, né? Tem um professor assim que eu respeito muito, que é o João Papatudo, né? João de Jesus, foi um professor aí, tive a oportunidade de trabalhar com ele e aprendi muita coisa.
que o acordo Mercosul, né, União Europeia, ele vem lá desde 99, né, de 1999, quando iniciaram as discussões, e agora, apenas em 2019, que foi findo, né, o acordo foi celebrado, e agora o acordo está numa fase de passar por cada estado aqui do Mercosul para ser ratificado. Então, o Brasil ainda não ratificou, nem o Uruguai, nem a Argentina, nem o Paraguai, né, e os países associados do Mercosul, né. Fazendo um parênteses até que o Uruguai ele tem grandes divergências do acordo, porque o Uruguai está finalizando um possível acordo bilateral com a China, né? E esse acordo bilateral com a China pode afastá-lo do Mercosul, né? Que a gente acredita que não vai ocorrer, mas é um problema para o Mercosul hoje, o Uruguai, né? Então esse acordo ele veio, foi assinado, foi ratificado, e o objetivo desse acordo, né, que fique bem claro, não é só um acordo comercial, mas é um acordo de diálogo político, de cooperação e também voltado para a área ambiental, tá? Porque ele visa também a proteção, a Europa tem um interesse na proteção principalmente da Amazônia, né? E o Brasil tem interesse na parte econômica, né, europeia, assim, vamos dizer assim, né? Quando a máquina finalmente, né, chega, faz todo o processo de colocar sobre os trilhos, começa a fase de comissionamento, que é toda uma inspeção da máquina, que você vai checar ela de cabo a rabo, para que você saiba se ela está realmente em todas as condições possíveis para começar todo o procedimento dela. Vem o checklist das máquinas, vem os operadores, vem toda uma equipe para poder estar lá verificando todos os itens até o fim. E geralmente é um processo que demora um mês para checar todo o equipamento, toda a operação dele, toda a translação, por exemplo, para checar se está tudo certinho, os sensores para acompanhar, todo o processo de ciclagem que roda Ghost Run, que é a rodagem fantasma, né? Que vai simular um ciclo de repetição, que é pegar o container do navio, depositar ele no chão e vice-versa. Antes da pandemia, 15 meses, da assinatura do contrato ao início de operação. Então ele demorava, a gente teria um processo de fabricação de 8, 9 meses, teria o processo de design, né, de verificação de desenhos, alinhamento técnico e tudo mais. Você tem a fabricação, o embarque na China, 45 dias para ele chegar aqui no Brasil, e depois o descarregamento e os testes, comissionamento para o início de operação. Tá, quando eles chegam aqui no Brasil, esclarece só uma dúvida para mim. Quando eles chegam aqui no Brasil, você depende muito de maré, né? Eu acompanhei algumas descargas, você depende muito de maré. Essa programação de maré do dia que o navio chega para poder descarregar, porque o navio é movido a frete, né? Sim. Quanto mais frete ele tiver, maior é o rendimento dele. Essa programação entre ele sair de lá e chegar aqui, ele já chega pronto para descarregar no dia que foi, porque tem vezes que você tem maré de Sigígia, né? Sigígia, e você tem uma maré mais alta e tem, por exemplo, as luas, né? Minguante e tal, então você tem uma condição de maré um pouco mais baixa. O equipamento é descarregado conforme a maré, por exemplo. A gente sabe, tem até a bola da maré, né? Por exemplo, aqui em Santos, para você descarregar, você para o canal, não pode passar canal no navio no canal. Sim. E é verificada a tábua de maré, porque a gente tem que alinhar o deck do navio com o costado. Então é utilizado a água para descer o navio, porém é utilizado a maré também. Então a gente tem um horário, por exemplo, se a gente chegar com o navio aqui no meio da tarde, fazer toda a preparação, dependendo do horário da maré do dia seguinte, não descarrega. A gente tem que pegar a maré no horário bom, que a gente consiga estar no processo de descarregamento quando a maré tá baixa. Tá, entendeu? E dentro dessas... O que é o PGR? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Ele é o documento que resulta do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Trazido, então, aí
desde o início do ano passado, quando passa a vigência a nova NR1, que além de trazer, né, com a releitura dela, além de trazer as disposições gerais, né, para as questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalho, ela trouxe também os requisitos, né, e as diretrizes para se elaborar, então, um programa de gestão de riscos. E esse programa, esse documento resultante disso é o PGR. O PGR, ele é composto por mais 2 documentos, minimamente. Então, nós precisamos ter o inventário de riscos e um plano de ação, tá? São esses 2 documentos que resultam no PGR. A norma fala o que a gente precisa, como a gente deve fazer o documento, que forma, tem um padrão, layout? Não. Ela traz o que deve conter num documento. Então, a gente pode encontrar inventários de riscos de N layouts, né? Mas o que é importante? Que a gente tenha as informações necessárias, né, que ele pede. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que a gente elabora, enfim. Eu explico um pouquinho mais o que precisa ter no inventário de riscos. Falar de preparação de costado, da embarcação para o início da descarga, a gente tem que falar do planejamento. Por que eu digo isso? O planejamento, ele elabora até na parte da atracação, seu atraco de boreste, seu atraco de bombordo. Com isso, eu mexo na minha preparação. Então, dependendo do planejamento, eu modifico a parte de preparação do navio, né? Enfim, vou falar do início da preparação. Nós solicitamos também trabalhadores avulsos para que possam levantar o que a gente chama de cortina, né? A gente levanta o acampamento, eu costumo brincar falando dessa forma. Levantamos a contenção que há entre o navio e o costado para que não derrame o produto ali na água, né? Enfim. Após isso, a gente tem a parte de abertura dos porões e análise dos aspectos da carga, né? Para a gente poder ter um panorama de como devemos agir nos próximos períodos, né? Então, o planejamento ele é basicamente isso. A atracação ela é fundamental. Não, se eu atracar 1 metro para avante ou para ré, dependendo da situação, como trata-se de um terminal dotado de conectores, né, que são as bicas, né, e é já demarcado, qualquer metro ré ou vante pode impactar na condição da operação, né? Então, é fundamental que o planejamento esteja alinhado nesse sentido, né? A gente saber se vai de boreste ou de bombordo, para que se inicie a preparação. Temos o draft, que é feito no momento da preparação. Temos a troca de documentação do agente com o próprio terminal, né? Que é na parte de segurança do terminal, a parte de segurança do navio, a troca de documentações relativas à atracação, assinaturas de documentos, para que possa iniciar. Enquanto eles estão fazendo isso, a parte operacional está sendo realizada. Abertura dos porões, aspecto da carga, posicionamento e checklist dos equipamentos que a gente precisa fazer para poder desenvolver a descarga e aguardar o início. Passou alguma mais. Hoje quem gerencia o canal é uma empresa britânica e ela que é responsável por gerenciar o canal e ela que paga o profit para o Canal do Panamá anualmente. Esse ano passado, o ano de 2022, por exemplo, apenas para que fique claro o quanto gera de divisas o Canal do Panamá entregou para o governo panamenho 2,5 bilhões de lucro de dólares. Então, estamos falando de 2,5 bilhões de lucro ao ano, o que representa 6,8% do PIB nacional, o que faz com que o Panamá seja um país extremamente competitivo na parte
na parte de finanças, extremamente seguro na parte de finanças, porque é um dos países da América Latina que tem a sua economia mais forte, por 2 motivos, né? Por ter esse canal do Panamá que traz todas essas divisas para cá, e a segunda coisa porque tem a sua moeda atrelada ao dólar. É um país dolarizado, onde quem emite a moeda são os americanos. Então, quer dizer, inflação controlada, um país extremamente seguro. Então, faz o Panamá um país ótimo de se viver e também faz com que os negócios sejam muito latentes e bem conhecidos aqui no canal do Panamá. Existem empresas brasileiras de toda a parte do mundo aqui. FIAP aí que bombou tivemos aí 5 edições do FIAP, que é o curso de Fundamentos de Logística e Introdução ao Ambiente Portuário. Daí a gente fez agora o IGPort, aí deu uma repaginada, né? É um curso de Introdução à Gestão Portuária, novos professores, novos materiais, a gente gravou aula tudo novo, inclusive gravamos aqui no estúdio com os nossos professores. Tivemos também aí com as lives que continuam acontecendo também dentro do curso. O curso está para encerrar agora no mês que vem também. Tivemos uma aceitação super bacana, foram 1.400 inscritos, aí o pessoal ainda tá em término aí de curso, né? A gente está nas últimas matérias. Esse foi focado à gestão portuária, o FIAP ele era mais abrangente, né? De quantidade de matéria, era desde regulação portuária. Esse curso foi um pouquinho mais enxuto, tá? Mas ainda assim é um curso aí com mais de 100 horas de curso. É um curso denso aí, tivemos muitos alunos aí fazendo, tivemos uma parceria, como falei, tanto com a CEPORT quanto o pessoal da COJUV, da Coordenação da Juventude também, na divulgação do curso. Muito importante a gente falar que nós tivemos, em 2018, uma entrada muito forte no Porto de Santos, principalmente por conta dos tripulantes e dos cruzeiros, porque nós tivemos a epidemia de sarampo, né, que adentrou aí a nossa cidade, e nós fizemos vacinação de todas as pessoas que estavam dentro dos navios, inclusive dos tripulantes, dos trabalhadores em terra também. E isso foi um trabalho muito forte. Num dia só, por exemplo, nós vacinamos 10 mil pessoas. Foi uma coisa maluca, né? Monstruosa. Logo depois, a gente teve aí o contato com a pandemia, né, com a Covid, e foi quando realmente a gente adentrou ainda mais o Porto de Santos, porque nós começamos a fazer toda a parte de vigilância das pessoas que trabalham na área portuária e que estavam também embarcados, né? Não só dos cruzeiros, mas também dos outros navios de carga que a gente tinha que dar esse apoio. Então, para nós também foi um aprendizado muito grande. Nós já estamos, por exemplo, já vai ter a próxima temporada agora, nós já fizemos o nosso plano operacional, já pensando em todas as vertentes que possam ocorrer. Nós estamos vigilantes, porque não é só Covid, não é só sarampo, a gente sabe que pode surgir outras patologias, outros agravos, então a gente tem que estar muito bem preparado. Influência é a questão da armazenagem, o armazenamento, né? Hoje a gente se fala muito em cadeia de frio, né? Cadeia fria, né? Cadeia fria para a parte frigorífica, que é o que vai influenciar diretamente a qualidade do produto. Por que se tem um controle de cadeia fria, né, Fabiano? Para evitar proliferação de bactérias no produto. Então, cada produto ele possui um calor específico. E ele é calculado para ser mantido em determinada temperatura que ele não tenha proliferação de bactérias, entendeu? Então, assim, um produto que é designado para ser congelado, ele deve ser congelado pela maior parte do tempo para que não ocorra essa proliferação, né? Uma fruta, por exemplo, ela não pode ser congelada, porque o calor específico dela é diferente. Se você coloca uma fruta para congelar, você acaba queimando a casca, né? Você vai congelar a parte da parte da suculência dela. Ao descongelar, ela não volta da mesma forma. Então, assim, o que influencia mais no shelf life hoje é a parte de armazenagem e controle da parte fria, né? No caso do refrigerado. Esse processo ele realmente já deveria ter iniciado,
Porque se a gente for pensar em automação, ela já é ventilada ali, já é falada sobre ela desde a Constituição de 88, que já completou 35 anos. Então, a gente ainda está num processo muito embrionário, como eu disse, muito incipiente de como pensar nessas medidas até públicas, se a gente for abrir realmente para o mercado comum. Então, com certeza, se isso não for muito bem planejado, esse impacto, sim, vai ser gerado. A gente precisa trazer cursos profissionalizantes, estimular essas pessoas, principalmente que não têm acesso a buscarem esses cursos, para que se preparem, realmente se qualifiquem para essas novas demandas, que é um caminho sem volta. Esse momento ele vai acontecer, e quanto mais rápido esse trabalhador, esse ser humano profissional estiver requalificado, ele vai ter mais chances aí de se inserir para o mercado mais rapidamente, né? E não realmente sofrer com esse avanço e ele ali à margem de todo esse contexto tecnológico, né? Se tornando um profissional obsoleto, ultrapassado. Mas realmente tem que ser eu acredito que tem que ser uma medida, um esforço de todos, inclusive do governo também. Um programa de compliance efetivo precisa que aquela pessoa que é dos serviços gerais seja treinada e ela entenda aquele programa e se sinta parte dele, tão quanto o C-Level. Então, é importante que esse programa... Se a gente fizer um livro de 40 páginas, desculpa, não está funcionando. Não vai dar certo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de umas coisas lúdicas, de fazer alguma coisa colorida, de ter desenhinhos, de ter um bonequinho fazendo um vídeo para explicar, porque para se tornar interessante. Quando eu falo do suporte da administração, é muito importante, porque imagina só, chega lá alguém do compliance e diz assim: então, pessoal, hoje ninguém vai fazer suas atividades principais, a gente vai fazer o treinamento de compliance. Só que aí tu não tá vendo o teu gerente participar, tu não tá vendo o diretor da empresa participar, aquilo ali não vai vingar. Então, a gente precisa que essas pessoas participem para que tenha o engajamento e dizer, olha, nós fazemos parte disso. Um bom programa de compliance sempre tem uma mensagem do presidente da empresa, né, falando sobre isso e da importância disso. Por que a gente precisa é desmitificar, o negócio compliance é aquele pessoal chato que chega aqui para dar ordem. Então, as pessoas precisam vislumbrar qual a importância e quais são os benefícios de ter um programa de compliance. O seguro, ele é muito importante mesmo, porque qualquer tipo de viagem, né? E é uma obrigatoriedade necessária, porque, assim, às vezes as pessoas, elas passam mal a bordo, essas coisas, e tem as questões de saúde, e vai muito além disso, né? Questões até sobre cancelamento, acho que pode explicar melhor. A questão de saúde, ele vai ter um atendimento médico, ele vai ter, machucou, escorregou na piscina, acontece, né? Então, tudo isso ele está assegurado. Mas o mais importante também, assim, que é legal para o viajante, são as outras partes que... Então, também tem uns detalhes. Ele é responsável pela felicidade do passageiro. Então, o que acontece? Nós somos treinados pelos armadores desde o check-in ao check-out. Todas as atividades que tem dentro do navio, desde informações sobre, no caso da MSC, sobre um yacht club, sobre os serviços de alimentação, sobre os restaurantes temáticos, sobre os shows do navio. Então, todos os detalhes que nós somos treinados pelos armadores, somos responsáveis pela felicidade do passageiro. Está nas nossas mãos a alegria dele viajar durante o período que ele comprou de cruzeiro. Nós somos responsáveis pela felicidade dele. Então, está nas nossas mãos todos os detalhes. Isso é importantíssimo para o sucesso do investimento da viagem dele. É conectar, né? É conectar o viajante ao sonho, né? Uma viagem de cruzeiro é o sonho de muita gente. Então, a gente tem essa capacitação para entender qual que é a cabine adequada para ele, o que é a viagem que ele espera, se ele vai só com a mulher, se ele vai com a família. Então, a gente consegue perceber isso através dos treinamentos que a gente tem com as armadoras. Né? E também passar emoção, né? Porque a nossa emoção,
que faz com que ele se empolgue também. Além da ponta da praia, né? Tu tá na ponta da praia no final de semana, tá passando um navio lá e tu fala assim, pô, eu quero ir nesse. Não, e é incrível. Passou o navio, o telefone toca. Porque, pô, a gente Eu já fala, quero ele ir. passa a emoção, fala, cara, é gostoso demais. É gostoso demais. Mas que vai explicar para quem está nos ouvindo o que é a inteligência emocional. Nada mais é que a gestão das emoções, né? A gestão de todas as nossas emoções, como a gente vai gerir as emoções em relação ao ambiente, à situação e aos outros, né? É a gestão da sua emoção em relação a esses 3 pontos, situação, ambiente e pessoas, e a gestão da emoção do outro, né? Como você lida com a emoção do outro, para que não tenha tanto confronto, né? Porque o conflito ele é satisfatório para crescimento, para aprendizado de todos, mas o confronto é algo que a gente tem que evitar. Então, a inteligência emocional ela é uma competência que não só hoje, mas principalmente no futuro, vai ser uma exigência no currículo. Todos nós temos que desenvolver e buscar o autoconhecimento, a melhoria na questão da inteligência emocional para nos prepararmos aí para o mundo dos negócios do futuro. De hoje já é uma exigência, mas do futuro principalmente. A ginástica laboral, na verdade, não é só a parte física. Trabalha a parte emocional também. Né? Então, você estando bem, você libera endorfina, que traz um bem-estar para você. Então, você tendo um bem-estar, você consegue ter mais foco, né, no seu trabalho. Se você está com uma ansiedade, isso dá uma baixa, isso faz você parar e ver o resultado, trazer o resultado que você está precisando, né? Então, na ginástica laboral, nós trabalhamos muito também a respiração, que é super importante, que traz um relaxamento, traz a concentração. Então, os exercícios são necessários para isso. Quando Um terminal de celulose exclusivamente, ele não tem a exigência de ter um scanner, porque é uma carga que pode ser inspecionada visualmente. Então, ele não precisa de um sistema de inspeção não invasiva. Então, aqui para esse terminal, no caso, um processo de alfandegamento ele pode levar em torno de 90 dias, a partir do momento que é dado a entrada do pedido de alfandegamento, né? Só que existe um prazo muito grande antes disso, que é todo o planejamento na infraestrutura, a instalação de equipamentos, na validação, no comissionamento desses equipamentos, verificando que tudo esteja ao ponto. O processo de alfandegamento, ele nasce lá atrás, com todos os desenhos técnicos, o estudo do terminal, e aí ele vai passando por várias etapas. Quando você entra na Receita Federal com um pedido de alfandegamento, você já tem que ter essa documentação toda pronta. Então, documentação do terminal, documentação técnica, ele envolve várias etapas desse processo. E a partir daí é que começa a contar o tempo dos 90 dias aproximadamente. O trabalhador de bloco eram marinheiros desembarcados aqui no Porto de Santos, na época que tinha muitos navios. E então o pessoal ficava desembarcado, se juntavam na Praça da República e fazia aqueles grupos, aqueles blocos de pessoas. 10 aqui, 12 ali, 6 aqui, ficavam batendo papo, contando a história das suas vidas. Aí vinha um empreiteiro, que na época eram só 2, isso em 1968, e ali ele escolhia, né? 1, 2, 3, 10, 20 para trabalhar. Então, ela iniciou dessa forma. Trabalhador de bloco. Então, muita gente não pensa que é de bloco de construção, de bloco de carnaval. Não, é que se juntavam em blocos, né? E aí ficou essa denominação trabalhador de bloco. Isso se iniciou em 1968, e a regulamentação foi em 78. A lei é de 1968, né? A lei 53/85, 16 de fevereiro de 1968. Começou a existir o trabalhador de bloco, estava só na lei. Agora, o sindicato, a formação dele foi em 78,
pela DTM, antiga DTM, e a regulamentação como entidade sindical mesmo foi em 79. Então, desde 79 existe o sindicato e 66 empreiteiras que tinham no Porto de Santos que faziam todo o trabalho de bloco. Depois a gente vai continuar para mim passar para você, né, como que chegamos como estamos aí até hoje. Legal. E essa questão do emprego, ela vem já há umas 2 décadas, né, envolvendo toda a situação no Brasil. E essa questão do cadastro e do registro, nós temos uma experiência já com uma visão. Quem administra tem que ter uma visão lá na frente do que pode fazer, do que pode acontecer e tal. Nós, na época, prevendo, né, as necessidades de mão de obra, nós fizemos o cadastro no direito estatutário ao filho de associado. Mas não foi só o filho do associado, na época. Nós fizemos o cadastro de genros, de sobrinho, de netos e de pessoas que foram indicadas, né? N pessoas, e demos 2.000 senhas na época. Para a gente fazer uma diferenciação para o telespectador, mercado Trump e mercado Liner. Liner, os navios full container, os navios de container. E o mercado Trump são as cargas mais a granel, as commodities, como você mencionou bem, que são trabalhadas na Bolsa de Chicago, né? O mercado em si. Então, nesse mercado Trump, onde você tem um contrato com o navio, ou seja, você pode ter um voyage charter, viagem por tempo, uma viagem, ou mesmo em time charter, o navio, e você chega no porto e você tem um contrato onde o armador ele está entregando o navio para emprego, né? E só que alguém, a trading, né? O afretador vai ter que devolver esse navio para o armador. E como fazer isso? Tem um tempo que você pode utilizar o navio no porto para fazer aquele emprego. Como é que começa a contar esse tempo? Através desse primeiro documento, que é a notícia de prontidão. Então, o comandante, a embarcação, o navio chega no porto, lá na barra, e ele, às vezes, joga ferro, às vezes entra direto para atracar, mas ele tem que dar a notícia de prontidão, que é para dizer assim, estou no porto, estou pronto para carregar. Né? Então, ele avisa, ele passa essa notícia de prontidão para o agente, e o agente ele vai disseminar, ele vai encaminhar essa notícia de prontidão para todas as partes. O terminal, o exportador, o importador, a parte da trading. De uma renovação, né, cara? Quando a gente entrou na estiva, a gente entrou já nessa formação de ter sempre uma renovação para oxigenar os quadros de estiva. Isso aí está dentro do meu projeto, sim, de campanha. Eu acredito que nós temos aí um grupo que já faz um trabalho dentro do Sindicato dos Estivadores, que são os novos matriculados. Essa rapaziada merece ter uma oportunidade de entrar no quadro de estiva, no sistema OGMO, e a gente vai trabalhar para isso. Com certeza, eu sei que é uma tarefa difícil, mas a gente está buscando apoios dos políticos, né, de todas as esferas, né, esferas principalmente municipal, estadual, principalmente federal, né? Tendo em vista que a gente foi conversar com o ministro, né, ministro Alexandre Padilha, que está nos apoiando aí nessa candidatura a presidente do Sindicato dos Estivadores. Sempre falou que o diálogo é o melhor caminho, né? Só que, em dados momentos, a gente tem que, em vez de falar, gritar, falar mais alto, se fazer escutar. E eu acho que esse próximo mandato, se a gente for eleito, a gente vai pegar mais pesado aí com os empresários. O próprio ministro Silvio Costa Filho aí nos atendeu em Brasília, né? E muito rápido, olha, o assessor dele, olha, vou ter que encerrar, porque tem outra reunião. Poxa, a gente tinha uma reunião com
com o ministro, sabe? Na hora de eu falar, chegou o assessor falando isso, eu tomei a frente e falei, olha, o senhor me desculpa, ministro, mas eu acho que o senhor deveria escutar cada dirigente sindical aqui, no mínimo 30 minutos. O senhor tinha que saber o que é que a gente está passando e tentar resolver. Não só escutar. Mas como o senhor está com pressa, eu vou parar o Porto de Santos. Eu e a minha categoria vamos parar o Porto de Santos. Aí ele falou, olha, isso é uma imposição? Eu falei, não é imposição, só que a gente precisa resolver nossos problemas. Há mais de 10 anos, vários políticos passaram aí, todos nos ouvem, mas nenhum fez o que a gente queria, ajudou a gente. Aí ele falou, olha, Bruno, eu vou estar em Santos semana que vem, vou ter uma reunião com você. E nessa reunião estava ele, a secretária de Portos, Mariana, o Pomini, presidente da autoridade portuária, e ele falou para mim que já tinha conseguido de 200 a 300 vagas para a entrada de novo cadastro. A legislação que toma conta disso é o Ministério da Agricultura, né? Então, existem alguns tratamentos específicos para cada tipo de cultura e destino. Temos as fumigações em navio, né, que são feitas em porões de navio. Essas fumigações são feitas também em containers, né, com grãos, com madeira, destinados à exportação. Podem ser feitas também em silos, né, armazenados no mercado interno. Temos também os tratamentos térmicos, que são tratamentos a calor. E também tem alguns outros tratamentos, algumas inovações que estão vindo por aí, né? Que são algumas novas tecnologias, com ozônio, com CO2, com outros tipos de produtos com agrotóxicos, como fosfina líquida, que está chegando no mercado também. E tem o tratamento com brometo de metila, né? Que aí são algumas exigências de alguns países, mas mais para frente a gente vai tocar esse assunto em outro tema. Fumigação, a palavra vem do latim, vem de fumigare, né? Já se fala em fumigação desde o século XVII. Fumigação é um tratamento com produtos químicos em câmara hermeticamente fechada, né? Ou seja, pode ser feito um tratamento em container, em porões de navios, câmara de lona, né? E o objetivo é sempre o controle de insetos, né? De pragas, no geral, mas sempre com algum produto químico, né? Então, fala de fumigação, lá atrás a origem da palavra falava em tratamento com fumaça, né? Vem do fumigare. Mas agora nós falamos fumigação, então podemos tratar silos também, né? Que são câmaras herméticas, mas sempre em um ambiente controlado, para que você possa ter um controle eficaz o objetivo final é controlar as pragas que estão ali dentro, se alimentando de grãos, né? Comprometendo a qualidade do grão, né? Tendo perda significativa econômica. Então, a fumigação serve para isso e também para fazer o controle entre os países, né? Um trânsito internacional de cargas, para que não fiquem migrando pragas de um país para o outro. Então, esse é o objetivo da fumigação. A manutenção preventiva, histórica, antiga, né? Onde tu tem uma periodicidade de execução. Por exemplo, os sistemas de transporte, onde eu trabalhei muitos anos na Ultrafértil, né? Eles têm uma periodicidade de 3 em 3 anos, porque é um ambiente corrosivo, agressivo, enxofre, cloreto de potássio, de fosfato de amônia. Então, exige que se tenha uma periodicidade em função da agressividade do produto. Agora, tu precisa ter planos preventivos de lubrificação, acompanhamento do sistema elétrico, contatores, disjuntores. E o acompanhamento preditivo, vamos dizer assim, são os sinais que o equipamento dá que te levam a fazer uma intervenção antes que ocorra a falha. Vamos pegar o exemplo de uma correia transportadora. Os roletes começam a travar, aí ela começa a desalinhar. Aí tu tem que parar
ou substitui ou limpa, porque muitas das vezes tu tem a intervenção porque está produzindo e vai formando muito produto entre os roletes e tu acaba, por abrasão, tu consumindo material, né? Material da correia, que se não tratado vai levar uma ruptura, né? Então, vamos dizer assim, eu costumo dizer que o elemento mais preditivo é o operador. Que ele seria, por exemplo, a coleta. Esse óleo, depois de utilizado pelo navio, né, em longas, médias ou curtas viagens, ele precisa ser descartado. Tá. E hoje existem algumas empresas aqui no Porto de Santos e são especializadas nesse serviço. Eu vou dar até um exemplo de uma empresa que eu acho que é uma empresa de notória especialização, que é a General Collector, uma empresa que ela tem qualificação técnica, bons funcionários, uma empresa que tem ISO e ela atende a todas as normativas exigidas pela autoridade portuária. Existem outras empresas também cadastradas que executam essa mesma atividade. Então, você tem que fazer o quê? Você faz a coleta desse óleo, é como se fosse a troca do óleo de um carro. Você precisa substituir o óleo, você precisa retirar o óleo já utilizado com uma certa umidade, você precisa descartar. Então, essas empresas elas executam o trabalho da coleta, o transporte e a destinação final. E isso tudo ele tem um acompanhamento por os órgãos de fiscalização e é emitido depois o certificado de destinação final comprovando que foi dada a destinação final adequada. Esse seria o trabalho do debunker. O porto é um mercado de trabalho, não é só o nosso porto aqui, sozinho move quase 42%, 43% de tudo que passa na nossa economia. Mas não é só isso, ele é um mercado de trabalho intenso. Ainda há trabalho braçal? Lógico que há, né? Mas há uma enormidade de oportunidades que envolvem tudo que há de moderno. Envolve processos inteligentes, envolve inteligência artificial. Quer dizer, há uma série de coisas que vêm acontecendo e que vêm gradativamente trazendo o interesse da própria população, o jovem santista que conhece pouco, infelizmente. Então, a captação das notícias que a gente faz desde então, do início até os dias de hoje, Primor, a gente faz algumas clipagens, né, busca dos principais meios de comunicação do Brasil, né, e recebe muitos clippings, né, de empresas, enfim, do setor portuário, que hoje querem divulgar no setor portuário. E daí de então, para você ter uma ideia, de início a gente buscava informação logo de início, pela manhã, né? E hoje em dia a gente já recebe divulgações, né? Matérias principais dos terminais portuários, para que seja divulgado o Jornal Portuário. Então hoje o Jornal Portuário continua em ascensão e divulgação do setor. Isso que é o mais interessante. A gente vê que a comunicação, né, a divulgação do setor, ela vem ganhando uma abrangência, né, e novos canais vêm surgindo, né, outros sites, né, do setor vêm se qualificando cada vez mais. E a gente vem cada vez mais melhorando a ferramenta de divulgação entre os canais de comunicação, entre as redes sociais, mídias e etc.